Saudações, gente bonita. Em Goiás, 15 horas e 40 minutos. Fazem 26 graus, a temperatura deu uma diminuída boa. E até tá nublado. Mas enfim, mestre Leider aqui falando. Não é sobre o clima, né, que eu vou falar. A questão aqui é a seguinte, gente. Evidentemente, para conseguir comentar as coisas, eu busco me manter informado o melhor possível. Se manter informado significa tanto ler aquelas coisas que a gente sabe que é mentirosa, tipo BBC, New York Times, Washington Post, Globo, Veja, quanto ir atrás de informação de verdade. Uma pessoa do Irã, na rede social tóxica, publicou uma foto que me deixou muito preocupado. E é sobre ela que eu quero começar os meus comentários sobre o que está para acontecer no Oriente Médio. Deixa eu só comprar os pães. Então, o contexto é tudo, né? O que é essa foto? É o velório do Ismael Haniyeh. E essa foto não é importante pelo que ela mostra. Ela é importante pelo que ela não mostra. Não tem um único representante nem da Guarda Revolucionária, nem das Forças Armadas do Irã. Significa o quê? Que eles estão ocupados com outra coisa. E evidentemente não é com uma cachaçinha nem com um jogo de azar. Fica mais ou menos patente o que eles estão fazendo. Honestamente, sendo franco com vocês, é claro, algumas coisas são óbvias. Primeiro que não há outra solução para a questão do Oriente Médio que não seja a guerra. É horrível dizer isso. Horrível. Mas não existe outra solução. Esperar paz, razoabilidade, humanidade de quem faz estupro grupal de prisioneiro, quem desvive 20 mil crianças e mulheres, 167 jornalistas, não é razoável. Sabe, não é razoável. Na verdade é insano. Não dá para esperar nada dessa gente. De bom. Então a gente sabe que paz não vai acontecer. Não é a solução. E precisa de uma solução. A situação do povo palestino não pode permanecer desse jeito ad eterno. Isso é intolerável. Intolerável. Isso é absolutamente intolerável. Olha o que aconteceu com Gaza. Olha as imagens. Nós não vamos postar aqui. Ser apelativo com a vida dos outros é um horror. Mas dá um Google. Gaza agora. Você viu o que restou de lá. Então, eu sei que a paz. Mas ela não vai acontecer. E ela não é uma solução. Infelizmente. Correto? Então esquece isso. Da mesma forma, os próprios palestinos não têm como se libertar. E todo mundo sabe disso.
Vamos dizer que esses são os axiomas de qualquer análise que não entenda as pessoas como imbecis. Que passou disso é propaganda, é falsidade ou é mentira. Esses são os axiomas básicos de qualquer análise. Perfeito. Isto posto, a gente precisa fazer algumas considerações. A Rússia hoje é inimiga dessa gente. Se tornou inimiga dessa gente depois do ataque terrorista de Crocus. Negar isso também não faz bem. Sabe? No passado sim, no passado a Rússia foi tolerante. Muito tolerante. Eu diria até concupiscente. Leniente com o Estado. Mas essa era acabou. Essa era acabou. O ataque de Crocus pôs fim a ela. Certo? Acabou. Ok. O mundo também mudou muito, né? O Ocidente desmorona, os Estados Unidos apodrecem, enferruja-se toda a estrutura de poder e de economia do Ocidente. Que fez e aconteceu na história humana, particularmente de maneira ativa, nos últimos 350 anos. E já vem tocando terror nos últimos 600. Então deu. Sabe, tudo uma hora acaba. E nós temos o privilégio e o horror de sermos a era ou a geração que vai ver isso acontecendo. Um capítulo particularmente muito relevante de tudo isso vai acontecer nos próximos dias ou horas. Porque toda a liderança iraniana não está reunida para fazer ameaça. Deixa eu explicar uma coisinha sobre ameaça, declaração. Tipo, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Bom, se você fala, é porque você não vai fazer. O princípio básico da guerra, lê Sun Tzu, lê von Clausewitz, lê Maquiavel. O princípio básico da guerra é que você não antecipa os seus movimentos para o seu inimigo. Isso é óbvio. Porque se você antecipar seus movimentos, ele vai tomar contramedidas. É por isso, inclusive, que os exércitos espionam-se uns aos outros para tentar antecipar. Ora, se os exércitos espionam-se uns aos outros para tentar antecipar uns as medidas dos demais, é evidente que quem realmente vai atacar não sai por aí declarando na BBC, no New York Times, que vai atacar. Daqui quantas horas, daqui não sei que horas. Depois disso, não vai. Isso é óbvio. Nós temos que parar de fazer a análise como se você ou qualquer pessoa que estiver me ouvindo fosse imbecil. Porque a imprensa nos trata como idiotas. Mas alguns analistas também acham que somos tontos. Verdade é que se você vai realmente atacar, se você realmente está disposto aí as últimas, você vai fazer isso da maneira mais discreta que for possível. E o silêncio da fotografia é gritante. É muito gritante. Nenhum membro das Forças Armadas ou da Guarda Revolucionária Iraniana, que junta-se em 3,5 milhões de homens, está num velório que particularmente doeu ao Irã. Porque no comunicado, os iranianos, em tom de profundo constrangimento e vergonha, admitiram que Ismail Haniyeh era convidado deles. Eu já estive na Ásia.
em países muçulmanos. Turquia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão. Aprendi algumas coisas. A hospitalidade é sagrada. A hospitalidade é sagrada. Você tem a obrigação de proteger o seu hóspede. Isso é muito sagrado. E o Irã admitiu publicamente que não conseguiu fazer isso. Foi uma derrota e uma humilhação. Deixa eu comprar umas cebolas. Ok. Então vai haver guerra e ela não vai demorar. O alcance, no entanto, ainda está por ser definido. Cara, vocês entendem porque que eu tô doidinho para poder ir para minha roça? Olha só, canteirinho de alface, coisa mais bonita que tem no mundo. Fala sério. Planta é uma coisa bonita demais. E ó, as plantas não fazem guerra. Mas enfim. Nas próximas horas ou dias é visível que os persas atacarão os europeus orientais que colonizaram um pedaço do litoral do Mediterrâneo Oriental. Os alvos desse ataque, as ferramentas que serão utilizadas nesse ataque, evidentemente eles não vão dizer, como é de praxe entre os americanos, né? Entre os europeus, entre o pessoal da OTAN. Eles vão ficar sabendo quando acontecer. E como não é um ataque tipo igual aquele para responder à destruição da embaixada na Síria, que aquele os iranianos mandaram drones ultralentos, avisaram com 10 horas de antecedência, avisou todo mundo, avisou os próprios israelenses. Ó, tá mandando, tá? Tá mandando pra tal e qual local. Vai chegar em 10 horas. Aquilo foi pra humilhar, claro. Porque, não sei se vocês se lembram, como a mídia deu a notícia, 90, tipo, as forças aliadas do Estado Ilegítimo conseguiram derrubar 90% dos drones que o Irã mandou. Sim, mas esse era o objetivo. Fazer ataque de saturação. O que eles não contam e o que fez estrago foram os 10% que nem Israel, nem França, nem Estados Unidos, nem Reino Unido, nem Itália puderam fazer nada para deter. Foram esses que destruíram os 2 alvos no Negev e encobriram um ataque russo na colina de Jabal al-Sheikh, no Golão ocupado. Então dessa vez, olha, eu duvido muito que serão lançados drones lentos que vão levar 10 horas para chegar. A Rússia tem instrumentos, e o Irã também, vamos falar do Irã, para conseguir chegar lá em 14 minutos. E vai ser esses instrumentos que serão utilizados. Escreva o que eu estou falando. O que vai ser atingido, como eu disse no vídeo anterior, vai depender muito. Mas eu acredito, e vai ser fácil ver se eu estava errado ou estava correto, porque vai acontecer em breve. Eu acho que eles vão fazer como camada de cebola. Vão fazer ataques visíveis e lentos usando drones.
para saturar as defesas inimigas. Faz sentido porque o domo de ferro usa um equipamento muito caro. É muito caro, muito difícil, muito dispendioso para os israelenses usarem o domo de ferro. Então por que não? Se é barato atacar e muito caro se defender, faz todo o sentido do mundo atacar em larga escala, mesmo sabendo que a maior parte do que você lançar vai ser derrubado antes de chegar no alvo. Mas esse é exatamente o objetivo: saturar a defesa, fazer eles gastarem tudo que tem para se defender. Bom, essa é a primeira camada. Segunda camada: mísseis supersônicos táticos, como os que foram utilizados na operação de resposta. Ficou demonstrado, ficou provado que nem Israel, nem os aliados israelenses da OTAN conseguem deter sequer mísseis supersônicos táticos. E o Irã tem alguns modelos e em quantidade itens. Mísseis supersônicos táticos não costumam ser muito poderosos, mas eles serviriam muito bem a propósitos como destruir radar, torres de transmissão e principalmente pistas de pouso e decolagem, além de acertar quartéis. Ok, a terceira camada mais profunda são os mísseis hipersônicos táticos. Esses sim, os hipersônicos táticos, eles não são para acertar pardal. Os hipersônicos táticos são para acertar alvos de grande magnitude, grandes quartéis, grandes depósitos de armas e de munições, grandes hangares e eventualmente, para devolver a ofensa, centros de decisão com sionistas dentro. Então eu creio que o ataque vai ser mais ou menos nesses termos. Os Estados Unidos estão mandando não sei quantas banheiras flutuantes. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não dá prazo. Dá uma pesquisada aí no Google para vocês verem quantos quilômetros por hora esses navios fazem. Depois usa o Google Earth, o Google Maps, para calcular a distância entre as bases dos Estados Unidos na costa leste e Haifa. Não dá prazo de chegar. Só daria prazo se propositadamente os iranianos enrolarem. Eu duvido que eles façam isso. Eles sabem que se os americanos mandarem as banheiras flutuantes, eles têm que fazer o ataque antes das banheiras chegarem. E eventualmente chegando a Fundices, sem problema. Mas é imperativo lançar o ataque antes das banheiras chegarem. Ok. Então, por isso que eu falo, é provável que não demore, é provável que seja rápido, que aconteça em breve. Por isso está todo mundo reunido. Por isso não tem ninguém na foto que eu mostrei. Bom, aí como eu disse, a resposta persa caminha para ser duríssima, principalmente na sua camada mais interna, devastadora e altamente midiática na primeira camada. Primeira camada, ela serve para, além de fazer eles gastarem até o que não tem, ela tem outra função muito importante: ajudar no processo de emigração do mal. Deixa eu só comprar uns pãezinhos aqui e vou explicar para vocês. Na verdade eu não estava comprando pão, estava comprando ovo. É porque
Quando eu estou nervoso, eu cozinho muito mal. Então meu almoço hoje estava... Aí resolvi fazer uma coisa saudável, um sanduichinho goiano. Só falta o queijo. Veja, essa michorte de 200 gramas de queijo por R$11,70. Se alguém tinha alguma dúvida por que eu quero ter minhas vaquinhas e produzir queijo, tá aí. Muitas boas receitas necessitam queijo. E nesse preço eu vou falar pra você. Difícil, né? Complicado. Mas vamos voltar ao que nos interessa. Enfim. Aguarda-nos a resposta iraniana. Que era o que os israelenses, pelo jeito, foram pedir em Washington, né? Quando o Bibi Netanyahu foi a Washington, evidente que era isso que ele foi pedir para eles autorizarem. Só que eu acho que ele meteu os pés pelas mãos. Primeiro porque Washington não pode fazer muita coisa por eles. Vai fazer o quê? Depois que o chumbo acerta, bebê, não tem muito que possa ser feito, não. Lá, tá mandando 10, não sei o que diferença faz? Não vai chegar a tempo. Vão fazer o quê? Vão ameaçar o Irã? Vão atacar o Irã? Faça! Provavelmente foi isso que, na sua própria reunião, o Irã decidiu junto com a Arábia Saudita ontem. Porque se o Irã for atacado, Hormuz fecha. E se Hormuz fechar, o que aconteceu hoje na Bolsa de Valores, deixa eu mostrar para vocês, vai ser ficha perto do que dá para vir. Porque o preço do petróleo está o quê? 80, 82, 84 dólares. Fechando Hormuz, ele sobe para 300 num dia. E aí? Como os financistas americanos gostam de falar, como é que vai ser o próximo trimestre fiscal? Porque se o preço do petróleo for para a estratosfera, na inversa proporção que ele sobe, as expectativas econômicas cairão. A China, muita gente, inclusive os próprios americanos, tem dito, está acumulando quantidades enormes de reservas de minérios, combustíveis, matérias-primas, alimentos. Há anos ela vem fazendo isso, acumulando estoques gigantescos. Para que vocês acham que ela está acumulando? Então a China aguenta. Os Estados Unidos, com a economia capenga deles, periclitante, aguentam também? Olha, gente, eu ouso dizer que eu duvido. Duvido bastante que eles dão conta. Que eles suportam. Duvido mesmo. Eu acredito que eles não vão dar conta. A economia deles... Eu vivo mostrando esses dados. Dívida trilionária. São só trilhões. Famílias, 25 trilhões. Título da dívida, né? Dívida externa. 35 trilhões. Obrigações não garantidas, 268 trilhões. Derivativo, 628 trilhões. Um país com esse volume imenso de dívida não suporta uma recessão. Mas não suporta mesmo. Ainda mais porque aqui, entrando em guerra, as despesas aumentam. Ora, e a arrecadação cai. Então é uma conta que não bate, é uma conta que não fecha. Imaginar que eles vão vencer o Irã com sanções
é tão inteligente quanto eles foram imaginar que venceriam a Rússia com sanções. As sanções funcionaram no outro momento da história, que já passou. Aliás, esse momento da história vai ser enterrado daqui a um mês. Daqui a exatamente um mês, na reunião de Kazan. Perdão, 2 meses, vai ser em outubro. Julho demorou tanto, mas tanto a passar que eu achei que nós já estávamos no fim de agosto, mas não. Daqui 2 meses. E até lá muita água vai passar por debaixo dessa ponte. E não vai ser água de enxurrada, não. Água de tempestade, de furacão. Seja como for, o segredo é tentar manter a calma e se preparar. Esperar o melhor, que eu sempre recomendo. Fiquem tranquilos, esperem o melhor. Mas se preparem para o pior. Ok? E tenham um ótimo dia. Eu não sei se eu vou fazer live, eu estou bem nervoso. E quando eu fico nervoso, eu tenho medo de falar bobagem, que eu tenho que estudar antes. Então, eu deveria ter descansado sábado, mas fiz live sábado. Aí domingo, fiz live domingo. Segunda, e aí o negócio vai passando, né? Então, acho que hoje é um dia bom para tirar, refletir, repensar, ver as notícias, ver o que vai dar. Amanhã eu volto a falar com vocês. Ou na forma de pequenos vídeos ao longo das horas, à medida que as coisas forem acontecendo. Porque dormir não vai dar, né? Enfim, fiquem bem.